Então, gente, continuando, nós agora vamos entrar um pouco, né, no existencialismo, né? Outra base filosófica, tanto da Gestalt quanto da saúde mental. Bom, vocês sabem o que é existencialismo? Vocês já ouviram falar sobre o existencialismo? O existencialismo, ele é uma corrente filosófica, né, que tem como um dos principais representantes Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Né? O existencialismo, né, ele bebe da água também da fenomenologia, por isso que o diálogo é tão próximo. Ele surge, né, na Europa, pós-Segunda Guerra, com uma força muito grande, porque ele vai trazer novamente para a figura, para pano, né, de discussão, a importância da liberdade e da diferenciação de cada um. Coisa que a Europa, durante o nazismo, vivia um movimento contrário a esse, né? Era um balizamento em todos iguais, uma única raça. E aí o existencialismo, ele vem se contrapondo e valorizando a importância das liberdades, né, e da existência de cada um, porque cada um é único. Nós podemos ter pontos em comum, mas cada um é único. Cada um tem uma forma de existir no mundo na menor das sutilezas. Por isso que, mesmo quando as pessoas vivem uma mesma situação, a forma contada de cada situação é muito diferente, porque sempre esbarra no filtro de cada um, na forma de cada um, na existência de cada um. O existencialismo, ele vem e traz isso. Uma outra figura importante do existencialismo, pelo menos eu considero, é o Viktor Frankl, que inclusive foi um prisioneiro de campos de concentração, né? Ele fala sobre a logoterapia, né? E ele vai falar do entendimento existencial a partir do que ele viveu nos campos de concentração. Inclusive é uma leitura que eu recomendo, é o Viktor Frankl, que também nos ajuda a construir a nossa ideia, né, sobre o existencialismo. Então, a gente estava falando um pouquinho do Sartre, né? Comecei dizendo do Sartre, dessa figura importante da Simone de Beauvoir. Também recomendo um livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Ele é muito bom, faz bem um mapeamento existencial da construção do feminino, para quem se interessa, né? E aí vamos agora focar um pouquinho mais no Sartre, né? Dentro do link com o que a gente quer, que é estar aí dialogando com a Gestalt e a saúde mental. O Sartre, né, junto com a corrente existencialista, ele traz uma frase muito importante, que a existência precede a essência. Ah, mas o que isso quer dizer? O que significa a existência precede a essência? O que é a essência? Essência é algo difícil de aprofundar nesse momento, porque várias correntes filosóficas se debruçam sobre isso, né? O que eu posso dizer aqui para o intuito do nosso curso é que essência é parte de uma ideia de que existe algo dentro de você que sempre esteve lá. Não importa com o que você se relaciona no mundo. E que quando o Sartre diz que a existência precede a essência, ele vai dizer de alguma maneira, assim como a fenomenologia, né, de que essa essência, supostamente, ela não existe, não dessa forma. Porque nós vamos sempre nos dar na relação. É na relação que nós nos descobrimos, na relação com o outro, na relação com o ambiente, na relação com a vida. Então, essa afirmação, ela coloca que o homem existe a partir das relações que ele tem.
ele se constitui sempre no gerúndio, ele está sempre sendo, né? Nós não somos definidos como né? É assim, a pessoa é boa, a pessoa é má. Ela está sendo boa dentro de um contexto e ela está sendo má dentro de um outro contexto. Não existiriam sementes ou do bem ou do mal. O que existiriam são pessoas que dentro das relações de vida, de mundo, se constituem. Né? Isso traz uma diferença, um marco muito diferenciado para as questões clínicas, por exemplo. Né? Por isso que na Gestalt a gente vai pensar sempre na relação. E aí existe um outro filósofo existencialista, Martin Buber, que vai trazer muita contribuição também, que não é o intuito aqui de me aprofundar, mas que vai trazer também a questão da relação. A relação eu, tu, eu, isso, a relação paciente-terapeuta. Então, tudo para nós é entendido no processo e na relação entre. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Essa visão, ela vai também trazer que tudo acontece no aqui e agora. Aquilo que a gente ouve muito na Gestalt, né? O aqui e agora, o aqui e agora é o que se dá entre na relação. Isso também é de fundamental importância para a gente. Porque a gente vai entender que tudo acontece no presente. Tem uma outra frase conhecida do Sartre, né? Que é mais ou menos assim, né? Não importa o que o mundo faz de você, mas o que você faz com o que o mundo faz de você. Essa frase também é muito importante, né, do existencialismo. Muito importante em aspectos clínicos, porque é essa aposta que a gente sempre vai fazer. Que é sempre possível, apesar de uma vivência, por mais traumática, por mais dura que ela seja, e apostando que o sujeito fez ali o melhor que ele podia fazer, ele pode se reescrever dentro dessa história. Né? Ele pode, daqui a um tempo, com outras vivências, poder rever aquele trauma, aquela vivência que ele teve de uma outra maneira. Eu acho que isso é muito importante para os aspectos clínicos, que para nós norteiam a clínica. Pelo estar sendo do existencialismo, é que nós podemos entender o sofrimento psíquico em qualquer das suas vertentes diagnósticas, né, como possibilidade de arranjos existenciais que podem ser rearranjados. Mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, mesmo que chegue a você uma pessoa com um diagnóstico de depressão, né, a pessoa ela não é deprimida, aquilo não a define, ela está deprimida por motivos variáveis, né, no contexto de existência daquela pessoa, ela fez um quadro depressivo, mas aquilo somente não a define. E aquilo não vai ser assim para o resto da vida. Essa é a aposta clínica que a gente faz, inclusive. Né? É que esse arranjo que aparece na forma deprimido possa ser desconstruído, possa ser rearranjado. Porque nós podemos sempre fazer com as experiências do mundo que nós temos coisas diferentes. Daqui também nós podemos pensar a importância dos ajustamentos criativos dentro da Gestalt terapia. Não é que o existencialismo ele falou de ajustamento criativo, porque ele não falou, quem falou disso foi o Peirce. Mas essa ideia do estar sendo, dessa construção, que sempre é possível ser redimensionada, porque tudo se dá na relação, né? E partindo do pressuposto que o sujeito ele sempre tenta resistir da melhor forma ao que lhe acontece, é que vai ser uma das bases para a gente pensar o ajustamento criativo na Gestalt, que em termos de prática clínica vai nos falar desse sujeito que tem uma faceta, o adoecimento e o sofrimento psíquico, mas não é a única. E aquela faceta foi a melhor que ele pôde fazer para viver. Mas não significa que ele não possa fazer outras.
que funcionem melhor, que tragam a ele melhor qualidade de vida. Porque o ser, ele se constrói, né, na vivência. Uma outra coisa que eu acho importante, né, é que como o existencialismo tem como base a liberdade das escolhas, né, a liberdade também traz, digamos, uma certa angústia, né, uma angústia que faz parte do existir. Isso também eu acho que é muito importante da contribuição que o existencialismo nos traz, porque, assim, a angústia faz parte da existência. E a gente vive num mundo em que muitas vezes se quer tamponar a angústia. Só que a angústia faz parte. A angústia é aquela dor, é aquele desconforto que nos faz parar e olhar, opa, aqui eu tenho uma escolha para fazer. Opa, e aí, o ônus e bônus. Toda escolha significa abrir mão de uma coisa por outra. Né? E muitas vezes nós queremos tudo, nós vivemos num mundo assim hoje, inclusive. Né? Então, existe uma angústia existencial que não tem nada a ver com algo patológico, mas que tem a ver com o ser no mundo, com o ser nas relações. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu acho que é fundamental falar do existencialismo, falar da fenomenologia, falar das filosofias que embasam as teorias. E gostaria de chamar a Helena para conversar um pouquinho com a gente. Andréia, como é que é importante falar sobre o existencialismo, né? E eu acho que eu vi a sua aula, estava assistindo, e que bom que você me convidou para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Eu fiquei pensando, assim, é claro que na clínica, né, quando a gente fala da importância da gente ver que a pessoa é responsável, tanto no sentido de ser hábil em responder, né, a pessoa é hábil em responder aquilo, né, como você mesma trouxe do que o Sartre fala, né, também tem uma situação de você saber que ele é capaz de dar conta, né? Que eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria que você trouxesse um pouco pra gente, assim, como é que é isso na saúde mental. Porque às vezes a minha impressão, não sei se você tem essa impressão, mas a minha impressão é que algumas pessoas acham que em casos graves é como se você tivesse um álibi para ver diferente. Não, tudo bem, dá para entender que nós somos responsáveis, dá para entender que nós conseguimos fazer bem as coisas, mas, e no caso, sabe, essa é a minha impressão. Então eu queria que você trouxesse, assim, e no caso de saúde mental, isso se aplica também? Como é que é? Claro que eu acho que se aplica, senão você não estaria trazendo aqui, sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Então, quando a gente fala de existencialismo, e dessa postura, até mesmo de Martin Buber que você trouxe, né, da filosofia dialógica. Então, assim, o que isso quer dizer na prática quando você está trabalhando ou lidando com alguém que tem alguma questão, né, da saúde mental? Sim. Então, Helena, primeiro, eu acho que é muito importante que você trouxe, até para eu... É uma coisa que sempre fica na minha cabeça e eu esqueço de falar, né? Que, assim, saúde mental, né, a construção da saúde mental ficou muito atrelada ao psicótico vulnerável grave do CAPS, né? Aquele que a gente facilmente associa ao antigo paciente internado de longa data, que hoje está nas residências terapêuticas, por exemplo. Só que, na verdade, a saúde mental, e por isso a importância do dispositivo ambulatorial, isso a gente depois vai falar com mais calma, mas é só porque você trouxe, assim, também trata dos fenômenos, dos sofrimentos, dos ditos transtornos de personalidade borderline, depressão, ansiedade, que são muito relacionados, inclusive, com o contexto da vida, né? E aí eu te responderia isso de duas formas, né? Uma é aquele sujeito que chega colado no diagnóstico e que diz que ele ele é borderline. Então pronto, ele é borderline, ponto, acabou. Ou ele é deprimido, tudo é por causa da depressão, ponto, acabou. E que muitas vezes o trabalho clínico exatamente pela visão existencialista, tentar deslocá-lo desse lugar, porque nesse lugar do diagnóstico, ele fica despotencializado
né? Não se responsabiliza pelas suas escolhas, né? E se coloca como uma vítima do mundo. Claro, gente, que, olha só, não estou dizendo que as pessoas deprimidas são assim, muito menos as pessoas com transtorno borderline. Eu estou dizendo que, em alguns momentos, ter um diagnóstico faz com que as pessoas se despotencializem do seu potencial de escolha, de atuação, e fiquem mergulhadas ali naquela patologia. E por isso que é tão importante você ter essa visão do existencialismo e da fenomenologia. E a outra é essa que você trouxe, né? Que eu acho que vai muito em direção do psicótico mais vulnerável, né? Daquele cara que tem um discurso muito próprio, uma existência muito própria, né? Tem a construção delirante, né? Que soa muito diferenciado. E aí, poxa, ele só fala coisa esquisita, ele só faz coisa esquisita, né? E aí, será que ele tem poder de escolha? Acreditamos que sempre tem. Sempre tem, né? E a aparente desconexão não é uma desconexão. É uma forma de construção diferente da nossa. Mas tem uma construção ali que produz um sentido naquela existência. Né? O grande desafio é para a gente poder se descolar dos nossos referenciais. Né? E a escolha, muitas vezes, para um paciente institucionalizado, vai começar assim: eu vou tomar café ou eu vou comer pão com manteiga? Ou eu vou comer café com pão de... Sim, porque ele viveu 20 anos dentro de uma instituição onde era determinado o que comer, a hora de comer, né? Porque a instituição total faz isso. Café tá hora, almoço tá hora, lanche tá hora e jantar às 6 da tarde. Não interessa se você tá com fome ou não. Então, muitas vezes, você vai começar das coisas micro do cotidiano. Mas a gente aposta o quê? Que aquela escolha vai gerar outras. Né? Então, o tempo todo, por exemplo, tem nós temos sempre... A gente já se viu, por exemplo, em situações de clientes que começam a ter acesso a dinheiro, que começam a ter acesso a cartão no banco, e que aí, muitas vezes, o próprio banco, né, vai lá e faz... Intui o cara, não, mas olha, isso aqui você pode comprar aquilo, como faria com qualquer outra pessoa, faz também com esse tipo de paciente. Sim. Né? E aí a gente já se viu em situações assim. O que a gente faz, né? Tira o cartão ou tira... Não. Por quê? Né? Vamos lá, vamos enfrentar. Vai fazer, fez a escolha de fazer o endividamento, então vamos lá ver como é que você vai pagar, como é que você não vai pagar, arcar com as consequências. Sim. Né? Ah, mas não existe uma fragilidade? Existe. É claro que por isso que você tem um serviço de saúde mental como o CAPS, que está junto do sujeito no cotidiano. Mas a aposta é sempre implicá-lo. Sempre. E sabe o que eu fiquei pensando, Andréia, você trazendo isso para mim? É que não é tão distante da gente quanto as pessoas colocam, né? Quem disse que nós também não temos ideias estranhas de vez em quando? Quem disse que nós também não pensamos coisas estranhas? Quem disse que às vezes as pessoas não fazem a gente comprar coisas que a gente não quer, né? Quem disse que a gente não fica imaginando coisas que são totalmente fora da realidade? E eu acho que é isso que é bom você trazer, né? Porque muitas vezes quando a gente coloca essa ideia de que a pessoa não tem poder sobre ela, a gente está se achando demais e está diminuindo muito o outro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, acho que esse conhecimento, essa base filosófica, né, é tão importante, tanto para a Gestalt, mas também para a saúde mental. Eu acho que para a vida, né? Eu acho que a gente ter esse conhecimento pode nos dar uma abertura e um olhar sobre a vida de uma forma bem diferente. Por isso nós temos a luta antimanicomial, né, que é a organização dos clientes e familiares. Por isso que a gente fala em cidadania, né? Esses resgates todos têm a ver com isso, com a potência que aquele sujeito tem. Agora, quem disse que todos têm que ser iguais e têm que ter as mesmas potências, ou chegar num determinado lugar é que é o certo? Cada um chega onde pode chegar. Sim. Que aí também eu acho que você tem que mudar o teu olhar, né? Sim. O teu olhar não é do que eu acho que é bom para o outro, mas é o que o outro acha bom e até onde ele consegue ir. Sim. Que a nossa sociedade tenta balizar o que é sucesso, o que é viver bem, o que é normalidade, né? Você tem que abrir mão desses conceitos, que é o que o existencialismo faz. Porque quando você fala em liberdade do ser,
liberdade do ser é liberdade do ser. Né? Exato. O que vai ser para um não vai ser para outro. E abre a questão, né? Assim, nós, né, estamos sempre em construção e temos inúmeras possibilidades, né? Nós não somos coisas, né, fechadas, né? Então isso a possibilidade também pode ser uma possibilidade dessa que para nós pode ser uma coisa estranha, né? Mas é uma possibilidade também. Sim. Quem disse que não? Exatamente. Então tá. Obrigada. Obrigada. Adorei estar aqui participando um pouquinho com vocês. Também. Espero que vocês tenham gostado também. Então, a aula de existencialismo, estamos encerrando. Qual é a próxima aula? Saúde mental. Ah, você vai entrar na aula de saúde mental. Isso. E nessa aula você vai falar sobre o quê? Então, eu vou falar de alguns conceitos, né? De desinstitucionalização, doença entre parênteses, mas aí depois nós vamos falar da construção da doença mental. Ah, tá bom. Então, tá? cenas dos próximos capítulos, imperdível, então. Então, vejo você na próxima aula. Com também. certeza. Então tá, tchau.